Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Poliana Tavares e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar nesse momento de finalização de ano e início de um novo ano. Olá, Poliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Poliana, chega um momento de finalização de um ano e, consequentemente, é a hora da gente fazer uma análise daquilo que vivenciou e se preparar para o próximo ano. Nesse momento, algumas pessoas se sentem mais tristonhas, outras esperançosas por terem uma nova oportunidade no ano que se inicia. O que pesa nesse momento? Normalmente o que pesa eu creio que seja a falta de autoconhecimento. Porque quando se faz uma lista, né, com as metas, se faz realmente num momento de euforia, realmente, né? E, às vezes, alguma meta que poderia ser colocada a longo prazo, por falta de autoconhecimento, se coloca a curto prazo. E aí, às vezes, tende a ocorrer uma desmotivação no meio do caminho, né? Então, é essencial que quando se coloquem metas, que se coloque prazos, né? Com datas, realmente, né? E esse processo o fato de você se conhecer, né, é muito importante nesse caso, porque aí você vai saber qual que é o seu limite, você vai saber se essa meta é alcançável. Ou não, né? E nesse processo, Poliana, de autoconhecimento, a gente, no decorrer desse ano, tem feito vários programas que falam sobre essa necessidade, né? Quais são as ferramentas que eu posso lançar mão para me conhecer? Porque às vezes tem uma dificuldade de saber quem eu realmente sou, o que eu verdadeiramente sou capaz e até de conseguir lidar com as minhas fragilidades, né? Sim. Hoje em dia tem inúmeras terapias, né? Alternativas. A que eu sempre recomendo, a que eu sugiro é a psicoterapia, com um profissional, um psicólogo, porque é mais profundo o processo, né? Nós trabalhamos em consultório no processo de autoconhecimento, né? A psicoterapia, com questões familiares, né? Vamos analisar crenças que podem ser limitantes, que podem ser positivas também, né? Que vai influenciar na nossa caminhada, na nossa construção enquanto um ser humano, né? No dia a dia. E então esse processo ele é muito mais profundo, né? Eu vou avaliar, analisar toda uma geração passada, né, para me conhecer melhor, porque o ser humano ele é um sistema, né, e ele é composto por vários outros subsistemas, né, as relações de trabalho, de amizade, na escola. Eu vou me formando, bebendo um pouquinho de cada fonte dessa, né? De cada fonte, e a primeira fonte é a família. Então não tem como excluir, né, tirar fora desse processo. Nesse processo de psicoterapia, como que se dá esse autoconhecimento? É pela fala? É pelo auxílio do psicólogo mostrando, olha por esse lado, né? Talvez observe essa outra questão. Eu costumo falar que o psicólogo, ele vai caminhar do ladinho ali do paciente, né? As decisões e as respostas sempre serão do paciente. Estão dentro da gente, né? As nossas respostas. E o que o psicólogo vai proporcionar são ferramentas para encontrar esse caminho. E essas respostas, né? Porque às vezes até na escuta ali, que é realmente pela fala, né? A psicoterapia é a cura através da fala. Então, às vezes eu até identifico muito antes, né? Então, o paciente ele demora um pouquinho, né? Ele vai falando e aí ele demora a se escutar, né? Porque é assim que acontece, né? Eu vou falando até que o momento que eu já desabafei, que é o que o paciente normalmente chega cheio ali, né? E aí ele começa a falar e se escutar, né? E aí é onde eu inicio o processo realmente de análise, né? Eu começo a me ouvir e ver onde é que eu preciso mudar, como eu posso fazer isso, aí é o terapeuta que vai dar as ferramentas, né? Que eu falo que é caminhar juntinho ali de mãos dadas. E Poliana, você disse assim pra gente, a falta de autoconhecimento faz com que eu trace um planejamento que às vezes é inexequível. Sim. Né? E como fica essa pessoa quando ela não consegue executar aquilo que ela pensou, que ela imaginou, né? Como é lidar com essa frustração? Então, a minha sugestão, né, é que você reflita, né, que você realmente olhe para aquela lista que foi você mesmo que fez, reflita sobre todas as metas que você colocou, né, e veja se é possível fazer um novo contrato,
né? Às vezes é preciso se perdoar, né? Não ficar se cobrando tanto, não ficar se culpando. E refaça um novo contrato consigo mesma, né? Analisando realmente, eu posso conquistar isso no próximo ano, no novo ciclo? Né? Se eu não posso, eu tiro fora. Não tem que ficar se cobrando. Hoje em dia tem uma cobrança muito grande, né, para o desenvolvimento, para você crescer, para você estar sempre buscando algo mais. Né? E tem que ir com calma, porque cada pessoa tem seu tempo. Né? Então, assim, e aí olhar primeiramente para o que você conquistou e comemorar. Né? A gratidão é o que alimenta a motivação. Então, você olha para o que você conquistou, agradece, comemora, e aí depois você faz um novo contrato consigo mesmo. Na verdade, tomar como um aprendizado que não deu certo, né? Sim. Mas sempre se lembrar de agradecer o que conseguiu executar. Sim, é importante. E Poliana, por que esses momentos de encerramento e início de um novo ciclo nos trazem para essa reflexão? Né? Por que eu não faço uma reflexão dessa, por exemplo, na metade do ano? Ela vem mais forte no final ou no começo? Normalmente é na virada de ano, ou até às vezes acontece bastante também num período de aniversário, né? Exato. Também acontece. Que fica acho que vem esse espírito, né, de um recomeço. Né? E aí entra a questão da coletividade. Porque aí é um recomeço, no caso do final do ano, né, início do ano, é um recomeço, é um final e um recomeço que é para todos. Né? É essa a questão principal, né? Que envolve a questão dessas metas, né, para o final do ano. Do momento, né? Sim. Quando eu estou bolando as minhas metas, já que a gente está falando disso, o autoconhecimento pode ser uma delas, né? Sim. Deveria ser a primeira. Deveria ser a primeira. Sugestão, né? Porque o que acontece? Às vezes eu coloco como meta lá, eu quero trocar de carro. Né? E aí a meta não deveria ser só essa, né? Você tem que olhar para isso que você colocou ali. Né? E já traçar objetivos ali diante disso. Né? O que eu vou precisar fazer para trocar de carro? Vou precisar economizar, sair menos, vou precisar encontrar novas formas de ter mais fonte de renda, né? Então, você tem que colocar ali tudo, pensar em tudo que você precisa fazer para alcançar aquela meta, né? E com prazo. O prazo é muito importante, né? Com 3 meses, quanto eu vou precisar ter poupado, né? Para chegar no final do ano eu ter X valor, né? Então, o detalhe, né? O detalhamento de tudo. Por que você disse que o prazo é importante? Porque você precisa acompanhar. Eu sugiro até, às vezes, assim, a pessoa colocar um despertador, colocar um timer, né, para lembrar ela. Se você anotou ali que no final de 3 meses você tem que ter X valor, então você tem que acompanhar ali. Quanto eu vou precisar? Uma meta é muito importante, todo esse detalhamento. Quanto eu vou precisar poupar por dia? Se eu me propus, se eu coloquei lá que eu tenho que poupar X por dia, eu tenho que ter esse compromisso. Se eu não poupei no X no dia, tem que ser 2X no dia seguinte. E no final de 3 meses, quando eu coloquei aquela data, eu tenho que ter aquele valor. E Poliana, esse comportamento, ele é visto na nossa sociedade, esse planejamento minucioso? Ou a gente ainda é bem disciplinado e boto lá a meta que eu quero comprar meu carro, mas nem me preocupo como que eu tenho que fazer isso? A maioria das pessoas são indisciplinadas. E isso é cultural? Isso vem de onde, né? Isso é uma coisa que é arraigada na sociedade ou isso é uma coisa que eu vou trazer da minha família, por exemplo? O que você analisa nesse contexto, assim? Eu acho que isso é muito subjetivo, né? Tem pessoas que são mais disciplinadas, né? Que às vezes vêm realmente da família. Então, tem famílias que são mais rígidas, né? E eu falo que tudo na vida tem que ter muito equilíbrio, né? E então, assim, às vezes você olha para a rigidez e pensa ser uma questão que é negativa. Mas tudo você pode usar com equilíbrio, né? Então, a rigidez, às vezes, você pode usar isso para ser uma pessoa mais disciplinada. O brasileiro não é muito disciplinado. Eu olhando para a nossa cultura, né, eu acho que tem alguns anos que, olhando até pela questão do empreendedorismo, é muito novo no Brasil. Sim. Né? E tem que ter uma disciplina para você empreender no Brasil. Né? Então, eu acho que culturalmente isso não está muito colocado, não é muito antigo, isso é muito novo, né? Você traçar planos, fazer um planejamento e pensar que um sonho não é só para ser sonhado, é para ser vivido, né? E você tem que se empenhar para conseguir. Para conseguir isso.
Ainda falando um pouquinho mais do autoconhecimento, o que eu faço quando eu me deparo com características que eu tenho e que eu não gosto de tê-las, né? Por exemplo, quando eu olho que eu sou indisciplinado, quando eu olho que eu sou preguiçoso, quando eu olho que eu sou uma pessoa muito raivosa, como que eu vou lidar com essas situações? Identifiquei, né? Dei o meu primeiro passo. E de agora em diante, como que eu faço? Tem pessoas que conseguem fazer sozinhas, né? Que respira, né? Procura. Tem outras ferramentas, né? Eu gosto muito de trabalhar sempre com a meditação, com a respiração, que isso contribui para um conhecimento corpóreo, né? Corporal, para você sentir. Eu falo sempre isso, que o autoconhecimento começa aqui, né? Principalmente porque a maioria das pessoas procura psicoterapia porque está doente, né? Porque já está doente, não porque eu quero melhorar tal coisa, não vai, né? É muito raro. Então, é começar a sentir realmente o seu corpo, escutar o seu corpo, o que ele está dizendo, o que ele está pedindo, né? A maioria dos sintomas físicos hoje em dia é porque está dizendo que algo no emocional não está bem. Então, começa por aí, né? Esse processo de autoconhecimento, né? De você se observar. No caso, uma pessoa que é muito raivosa, eu observar em que situação que é o gatilho da minha raiva, né? Então, se eu observei, eu posso me antecipar. Às vezes tem uma pessoa que me desperta isso, o jeito dela falar, o tom de voz. Então, a pessoa pode ir sozinha, ou se não conseguir, tem que procurar ajuda profissional, de buscar estratégias para lidar com essa pessoa, que às vezes essa pessoa é do seu convívio diário, né? Tá ali no seu cotidiano. Então, você vai buscar algumas estratégias, né? Implantar algumas estratégias no seu cotidiano para se antecipar a um comportamento seu até que você consiga alterá-lo. E me diz uma coisa, Poliana, uma outra coisa que marca também esse momento de virada são as superstições, né? Nós temos simpatias, as pessoas guardam a sementinha da uva, quando estão na praia pulam onda, né? Comem frango no Natal e porco no Ano Novo, quem ainda come carne. O que isso representa para quem vivencia esse tipo de ritual? Isso são um legado familiar, né? Que é cultural também. Então, a superstição é algo que está muito ligada à fé, né? A uma cultura familiar. E como qualquer uma outra crença, né? Que tem crenças que são limitantes, como eu falei agora há pouco, a pessoa tem uma certa dificuldade em abrir mão disso, né? Às vezes, se quebrar isso, a pessoa acha que alguma coisa que aconteceu de errado foi porque não fez. Né? É uma prática muito comum que o povo brasileiro é um povo muito religioso, né? Que tem inúmeras religiões no Brasil, né? Mas o povo brasileiro e o povo cuiabano principalmente é um povo muito religioso, né? Então tem essas questões sempre envolvidas. Mantém essas tradições. Mantém essas tradições, né? Culturalmente. O que você diria pra gente nesse momento, né? Que mensagem você deixaria para quem está em casa, para esse momento de Natal, esse momento de Ano Novo, nessa perspectiva de uma nova chance, né, de um recomeço, como você colocou para a gente? Que realmente assim, você olhe, em primeiro lugar, para tudo que você conquistou, né, para tudo que você conseguiu, para tudo que você construiu, e agradeça, comemore, né? E aí depois você olha para o resto da lista, né? Para os outros itens, para as outras metas que você não conseguiu. E aí você vai analisar realmente com tudo isso que a gente falou agora há pouco, né? Com todo o detalhamento do porquê você não conseguiu. Às vezes era uma meta que você poderia ter colocado a longo prazo, né? Não para o próximo ano, para o ano seguinte, mas para 24 meses, né? Para 2 anos. E aí você vai analisar o resto da lista, né? As outras metas. Mas, em primeiro lugar, é comemorar. Sempre, né? Agradecer, né? E viver realmente aquilo ali que você conquistou, né? Porque foi um mérito seu. Poliana, muito obrigada pela vinda aqui no Papo com Ela. Eu que agradeço.